Boa noite, pessoal! Esse é o Cálculo Zero, aula 1, e hoje nós vamos falar sobre limites. Eu sou a Carol, e antes de falar sobre limites, eu vou falar um pouco sobre o que é cálculo, para que cálculo serve, e também um pouquinho sobre o curso. Inicialmente, o que é cálculo? Cálculo é a matemática de brincar com o zero e com o infinito. E com o cálculo, você consegue fazer umas coisas que inicialmente, antes de você saber cálculo, parecem um pouco absurdas, como, por exemplo, dividir por zero ou quase isso. E para que serve cálculo? Cálculo serve para, por exemplo, chega um professor assim de física, química e joga uma fórmula no quadro. Uma fórmula, todo mundo aceita aquela fórmula, grava e consegue fazer a prova. Mas o professor não explica de onde vem aquela fórmula porque ele diz que a turma não tem as ferramentas matemáticas necessárias para entender aquilo. Acontece que, normalmente, essas ferramentas matemáticas são o cálculo. E até o fim do cálculo zero, vocês vão entender a maioria dessas fórmulas que o professor joga no quadro, vão conseguir deduzir elas e vai ser muito mais legal aprender física e química e outras coisas do tipo. O Cálculo Zero é um curso que não tem compromisso nenhum com ser um curso formal de cálculo, é bem diferente de um curso de universidade. E eu vou tentar explicar cálculo de uma forma bem intuitiva e prática, dando exemplos de tudo para vocês não só aprenderem cálculo, mas entenderem para que isso serve na vida de vocês. Vamos começar então com alguns limites básicos. Tá. O primeiro dos limites básicos é o limite de x quando x tende a zero. Tá, vocês nem sabem ainda o que é um limite. Um limite é você pegar um valor, como por exemplo x, que no caso aqui é zero, e aproximar. Em vez de pegar exatamente esse valor, você pega um valor muito, muito próximo, que está no limite logo antes de ser zero. E aí, o limite é simplesmente o resultado de x. Quanto é x quando x é quase zero? X tende a zero. O limite de x quando x tende a zero é zero. Ou seja, x quando x é quase zero é igual a zero. X é quase zero, basicamente isso. Outro muito importante é o limite de x quando x tende a infinito. Bom, se o limite de x quando x tende a zero é zero, quando x tende ao infinito, deve ser infinito também, né? Faz sentido. Porque se x é quase infinito, x vai ser quase infinito. Basicamente isso. Agora, vamos a uma coisa um pouquinho menos óbvia, mas ainda assim bem simples. Qual é o limite de 1 sobre x quando x tende a zero? Se x é uma coisa muito, muito pequena, você pega 1 dividido por x. Isso vai ser uma coisa muito, muito grande. Se esse x fosse aproximando cada vez mais de zero, o resultado de 1 sobre x vai se aproximando cada vez mais de infinito. E agora vamos ao último limite básico. O limite de 1 sobre x quando x tende a infinito. Se x vai ficando muito, muito grande, 1 sobre x vai ficando muito, muito pequeno. Se x vai chegando muito perto de infinito, 1 sobre x vai chegando muito perto de zero. E são esses os 4 limites básicos. Agora vem uma das partes mais legais da aula de hoje, que é zero sobre zero, infinito sobre infinito. A gente já dividiu por zero e já dividiu por infinito nos últimos limites básicos. Mas aí o que acontece se você tem zero sobre zero? Bom, é difícil saber, né? Pelos limites que a gente fez, dá a impressão de que qualquer coisa dividido por zero dá infinito, porque uma coisa dividida por um número muito, muito pequeno dá um número muito, muito grande. Mas se
esse número for 0 dividido por 0, como a gente faz? Bom, a resposta é que isso pode ser várias coisas diferentes. Por exemplo, se você tiver o limite de 8x sobre 4x quando x tende a 0. 8x, quando x tende a 0, é 0. 8 vezes 0 dá 0. 4x, quando x tende a 0, também é 0. Né? Muito pequeno. Agora, se 8x e 4x são ambos 0, 8x sobre 4x vai ser 0 sobre 0. Aí fica esquisito. Como a gente resolve isso? Bom, se a gente tem x dividido por x, isso vai ser 1, certo? Então, isso aqui vai ser 8 sobre 4 vezes 1. Simples assim. Que é igual, todo mundo sabe, a 2. Muito simples. A gente dividiu 0 por 0. Uma coisa que parece absurda, mas dá certo. Agora, vamos à outra parte, que é dividir infinito por infinito. Bom, vamos pegar um exemplo um pouquinho mais complicado do que o 0 sobre 0. Limite de, sei lá, 30x ao quadrado sobre 5x, quando x tende a infinito. Vamos colocar 5x ao quadrado, para ficar mais bonitinho. Bom, nesse caso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com 0 sobre 0. Mas vamos analisar isso aqui. 30 vezes x ao quadrado, quando x tende a infinito, vai ser o quê? Vai ser uma coisa muito grande. X ao quadrado, infinito ao quadrado, é muito grande. Infinito maior do que o infinito. 5x ao quadrado também é muito, muito grande, também é infinito. Aí a gente está dividindo aqui infinito por infinito. Da mesma forma que a gente fez com o x, quando o x tendia a 0, a gente pode considerar que x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Então, isso aqui vai dar 30 sobre 5 vezes 1, que é igual a 6. E esse infinito dividido por infinito aqui deu 6. Se fosse outra coisa aqui, por exemplo, 35, teria dado 7 aqui. Não tem problema. Pode dar várias coisas, porque é infinito sobre infinito, é uma coisa esquisita. Então, quanto é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito? A resposta é depende. Agora vamos estudar limites fáceis. Um limite bem fácil para vocês é o limite de x mais 100 dividido por 5 quando x tende a 0. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Você tem x mais 100. X tende a 0. Ou seja, perto de 100, x é quase insignificante. Então, por que a gente não desconsidera logo esse x? Isso aqui vai ficar igual a 100 dividido por 5, que é, todos sabem, 20. Isso foi um limite muito fácil, porque tinha uma coisa aqui que não servia para basicamente nada, que era esse x, que era 0. Então, se a gente tem uma coisa assim, a gente pode considerar o termo que é muito, muito pequeno. Se tem um termo muito, muito maior, não tem problema. Agora, vamos ver uns limites que parecem difíceis, mas acabam sendo fáceis igual esse aí. Vamos pegar mais ou menos a mesma coisa, só que vamos deixar aquela expressão um pouquinho mais feia, um pouquinho mais complicada. Vamos lá. 7x a terceira mais 2x mais 100 dividido por, deixa eu pensar, 5x ao quadrado menos 200x
mais 5, quando x tende a 0. Novamente, o x é uma coisa muito, muito pequena. E aqui a gente tem um monte de termo muito, muito pequenininho. Ó, aqui é x, que é muito pequeno, aqui é x também, que é muito pequeno. Não importa se está multiplicando por 200. Se é quase zero, isso aqui vai ser zero mesmo, não tem importância. Aqui é x ao quadrado. Se x já é zero, x ao quadrado é menor ainda. X à terceira ainda é menor do que x ao quadrado. Então, a gente pode desconsiderar isso tudo aqui. E esse limite vai ficar simplesmente 100 sobre 5. A gente deixou só o maior termo aqui. O maior termo de cada parte. Da parte de cima e da parte de baixo da divisão. Para ficar uma coisa muito simples, sem aquele monte de coisa muito pequenininha que a gente tem que desconsiderar. Isso aqui, igual ao outro, vai ser 20. Bom, eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar, alguns pelo menos já ouviram falar, do número de Euler. Vocês já devem ter visto o logaritmo neperiano, LN, que é o log na base E. Esse número E é um número muito importante para a matemática por vários motivos. E a origem dele parece uma coisa meio aleatória. Parece, os matemáticos inventaram esse número, botaram ali só para complicar a minha vida. Não sei por quê. Vamos ver de onde vem esse número. Bom, existem duas coisas que vocês sabem, que é 1 elevado a qualquer número dá 1, certo? E qualquer coisa maior do que 1 elevado a um número assim grande vai dar, elevado a infinito, uma coisa muito, muito grande, vai dar infinito, certo? Então, vamos fazer uma coisa. Vamos pegar o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a infinito. Vamos observar isso aqui. Essa parte aqui, 1 mais 1 sobre x. 1 sobre x, quando x tende ao infinito, que a gente viu lá nos limites básicos, é quase zero. Então, 1 mais 1 sobre x vai ser quase 1, porque é 1 mais quase zero, certo? Isso aqui é uma coisa um pouquinho maior do que 1 elevado a infinito. 1 elevado a alguma coisa, 1. Qualquer coisa maior do que 1 elevado a infinito, infinito. Se for quase 1 elevado a quase infinito, o que isso vai dar? A resposta é o número de Euler, que é esse número aí, 2,718, blá, blá, blá. Bom, e de limites é só isso, mas isso não é tudo.